seja muito bem-vindo a mais um Sinar Entrevista. Hoje eu recebo o primeiro presidente LGBTQIA+, do PSOL Manaus. Ele é Jefferson William. Jefferson sem o R mesmo, né? Exatamente. Professor universitário da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, assistente social e doutor em educação. Jefferson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andréia. Obrigada, Revista Cenário, pelo espaço. Eu quero dizer que é muito importante esse espaço que vocês abrem para a gente poder dialogar, né, falar um pouco das ideias do PSOL e da proposta que nós temos para essa gestão que está iniciando. Em primeiro lugar, parabéns, porque eu imagino que tenha sido uma disputa bem concorrida, né? Sim. Vamos lá, como é que começou toda essa vontade de fazer parte do PSOL? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória como educador até chegar a ser um militante político. Então, eu sou amazonense, sou de Irunepé, né? E a minha família migrou, eu digo migrou porque foi uma viagem muito longa de barco de Irunepé até Manaus, né? Fica no sul. No Juruá, é lá embaixo. Então, o Juruá, catalogado pelo Assis Abissabia, é um rio dos mais sinuosos do mundo. Então, nós viemos de Irunepé para Manaus, de barco, e nessa perspectiva de procurar melhores condições de vida. Isso há quanto tempo? 30 anos. 30 anos. Exatamente, 30 anos. Porque eu vim de lá quando eu tinha 5 anos, né? Agora eu estou com 35, então 30 anos. Bem jovem ainda. Que legal. E aí nós viemos nesse intuito, e aqui a minha mãe sempre teve essa concepção da educação enquanto possibilidade de mobilidade social e sempre esteve presente na minha educação. E aí eu sempre fui um aluno, assim, considerado o aluno nerd, o aluno representante de turma. Eu curso meu ensino fundamental em escola pública, né? Eu fui passar a morar no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, perto do Terminal 4. E depois eu também entrei na Fundação Nokia de ensino, cursei o meu ensino médio lá, a Fundação Nokia. Era um desejo que eu tinha estar lá, pela qualidade da educação. Entrei, tive que concorrer ao processo seletivo, né? Não foi naquelas vagas pagas, foi no processo seletivo, então estudei muito e consegui entrar. E de lá já passei direto para a UFAM, no curso de serviço social, né? Eu também fazia parte da Igreja Católica, dos movimentos pastorais naquela altura, e a Teologia da Libertação foi um definidor na minha vida, inclusive pela escolha do curso da faculdade, do ensino superior. E aí eu fui para o serviço social. É uma profissão que discute políticas públicas, é uma profissão que discute sobre os direitos sociais, a efetividade desses direitos. E eu cursei serviço social, depois fui fazer mestrado em serviço social e sustentabilidade na Amazônia, o programa da UFAM, e depois o doutorado em educação. E agora, em 2019, eu prestei concurso e passei como professor efetivo da UFAM. E antes hoje eu já tinha ministrado aula na UFAM, no Uninorte, Dom Bosco, nas pós-graduações, sobretudo no âmbito da gestão de políticas sociais, né? E hoje sou professor efetivo do Departamento de Serviço Social da UFAM. Conta pra gente rapidamente como é que foi a eleição no domingo passado. Basicamente o PSOL, ele é um partido de tendências, né? Então nós temos algumas tendências aqui em Manaus, e as tendências se aglutinam e formam as teses, que é um pouco do horizonte que essas tendências querem dar para o partido. Então, basicamente, nós tínhamos duas teses. A nossa tendência do Primavera Socialista construiu uma tese chamada PSOL Popular, né? O PSOL Popular, que é uma tese que dialoga muito com a perspectiva das bases, da construção partidária a partir das bases, da democracia de fato, interna e externa do partido, em um momento que a gente está visualizando nossa democracia sendo ameaçada. E a outra tese se chamava PSOL Cabano. Interessante, então não são chapas, são teses. Isso, são teses, ou seja, são construções políticas de condução do partido,
né? E aí, em outro momento, você, após as plenárias, você é chamado a montar as chapas do diretório. Ah, compreendi. Então, quem ganhar, dependendo da proporção, você pode chamar a maioria dos cargos no diretório, porque o diretório ele é sempre proporcional. Não existe uma tese vencedora vai levar todo o diretório, não é assim que funciona. A tese vencedora ela vai levar a maioria dos cargos no diretório. Então, a nossa tese, apesar de ser uma única tendência, o Primavera Socialista, nós conseguimos efetivamente nas eleições 77%, mais de 77% dos votos válidos. Então, foi uma expressiva votação, né, de um projeto que as pessoas foram lá depositar sua confiança naquilo que a gente pretende tornar o PSOL, né, nas suas bases. Agora, o que os filiados, filiadas e filiades podem esperar da sua gestão? Primeiro, o diálogo. Acho que a gente tem que dialogar e também tem que construir as setoriais, os núcleos de base, né, e dar maior capilaridade ao PSOL, dar maior visibilidade, porque o partido político ele é um instrumento de luta da classe trabalhadora. Então tem companheiros e companheiras nossas que querem uma inserção mais no campo do sindicato. Então nós devemos dar as condições para. Outros no âmbito do legislativo, outros do executivo e outros de construção partidária, de movimento social, né? Então eu penso que esse fortalecimento institucional a partir da burocracia interna do partido e o fortalecimento das bases com a sociedade são fundamentais para a gente poder ter esse partido que cresce mais e mais, que é o PSOL fortalecido, frente a tantos desafios que nós estamos tendo com a questão da crise política, a crise econômica, que só se aprofundou com a extrema-direita no poder, a questão da crise sanitária com a péssima gestão do governo federal. Então são elementos que a gente deve estar fazendo a crítica e apontando resoluções. E como é que será composta a sua gestão? Quem vai fazer parte? Desde o início, a gestão ela foi pensada a partir de um protagonismo da população LGBTQIA+, desde o início, né? Então ele é um marco. Nós temos na composição gays, lésbicas e trans, e também temos homens e mulheres negros e negras, né? E também PCDs, pessoas com deficiência. A população indígena, o segmento indígena, a gente está em diálogo ainda, mas ainda não está consolidado, mas os outros segmentos sim. Sobretudo a população LGBTQIA+, a juventude do Primavera Socialista foi um segmento que lutou bastante por essa inclusão, por essa inserção, e nós temos essa compreensão que é fundamental. São segmentos historicamente invisibilizados que a gente quer dar vez e voz, né, a partir dos nossos conhecimentos, dos nossos saberes e da nossa visão de mundo. Então, implementar efetivamente, visando equidade social, visando democracia, visando justiça social. Quantos filiados o PSOL tem aqui em Manaus? Olha, aqui em Manaus nós temos em torno de 160, em torno de 1.160 filiados aptos, né? Filiados aptos a votar no Congresso são aqueles filiados que estão cumpridores dos seus deveres, que não estão sob júdices, né? Alguns filiados nossos, infelizmente, faleceram com a pandemia, outros migraram para outros estados, né? Então, são quase 1.200, né? Assim, um número mais redondo, 1.200 filiados aptos, né? Que é o número que a gente tem para votação no Congresso. A gente vai fazer rapidinho um intervalo, você não sai daí, a gente volta já já. O universo da informação sem preconceitos, a pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda a sexta, às 6 da tarde, na TV Cenário. Acesse revistacenario.com.br. Música, séries, cinema, literatura, arte, aventuras.
Várias outras dicas para você aproveitar melhor o seu fim de semana, você confere no Cenário Recomenda. Toda semana, a equipe da revista Cenário separa as melhores dicas para indicar para você e toda a sua família. Confira! Sábado, 3 da tarde, no site da revista Cenário e redes sociais. Os cases que se tornaram sucesso no estado, experiências que deram certo, histórias de superação, grandes nomes do empreendedorismo na Amazônia. Tudo isso e muito mais você confere no programa Empreender na Amazônia na TV Cenário. Toda quarta às 7 da noite, com a apresentação do economista Marcos Evangelista. Confira revistacenario.com.br. Voltamos com o Cenário Entrevista, que hoje recebe Jefferson William, primeiro presidente LGBTQIA+, do PSOL Manaus. Professor, sobre a sua eleição, o que ela representa para a reconstrução partidária? Exato, André. Ela representa a possibilidade de ampliação, de amadurecimento do PSOL Manaus, né? Nós tivemos no pleito anterior a possibilidade de sermos a quinta candidatura mais votada, com a bancada coletiva. Em 2020. Em 2020, exatamente. Porém, elas não entraram na Câmara Municipal de Manaus porque faltou quociente eleitoral. Então, está em debate no Congresso Nacional essas regras do pleito, talvez o cenário seja outro até final de outubro, mas efetivamente o pessoal precisa se ampliar as bases, né? E aí nós também tivemos, eu recordo, a possibilidade de coligação PSOL-PT, né, na qual nós tivemos o deputado José Ricardo e a nossa companheira, a militante feminista Marclise Siqueira, na chapa, enquanto vice-prefeita. E dentro de uma disputa de 11 coligações, nós conseguimos o terceiro lugar, o que foi muito... frente ao dado, frente à conjuntura adversa de pandemia, né, de baixos recursos e a toda essa questão. Então, a ideia é justamente que a gente possa fortalecer as bases, possa dar maior visibilidade ao partido, né, possa criar oportunidades para que as pautas LGBT de fato possam estar representadas no parlamento, no executivo, que as mulheres possam ter vez e voz, que a população negra, de maneira idêntica, possa trazer os seus direitos, as suas reivindicações para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa e para o Congresso Nacional. E por falar nas mulheres, como é que está a participação delas? Há muitas filiadas? Há necessidade de se ter mais filiadas? Sim, a gente convida todo mundo, né, que queira se filiar ao PSOL, pode fazer. É um processo muito simples, muito rápido. E nós temos muitas filiadas, nós temos hoje uma setorial do Primavera Socialista, uma setorial feminista, né, que traz essa discussão. Tem um debate também muito da militância materna, das discussões sobre violência obstétrica. Então são pautas que as companheiras pautam e discutem no PSOL, na Primavera Socialista, e a gente acha fundamental. É uma coisa que a gente não tolera dentro do partido, é o machismo, é a violência contra as mulheres, sobretudo no campo da política, que a gente vivencia isso de maneira muito clara em outros partidos, e a gente preza por essa questão no PSOL, que não haja e que a gente possa se reeducar enquanto pessoa para uma sociedade de fato não machista, não racista, não LGBTfóbica. Sobre a pecha de ser radical, o presidente nacional, Juliano Medeiros, afirmou que o partido quer ressignificar a expressão, fazendo questão de se distanciar dos extremistas. O senhor vai seguir essa mesma linha de atuação? Sim, nós temos a compreensão de que o que é ser radical, né? É tratar as questões pela raiz, efetivamente. Então, é importante ressaltar o momento de pandemia, o momento de fome, que a gente vivencia. Então, a própria Manaus, que é uma cidade muito rica, mas também muito pobre, sobretudo no contexto da periferia, sem saneamento básico, a juventude sem emprego. Então, radical é tratar as questões pela raiz, efetivamente trazer ao debate e colocar à mesa. Agora, radical não significa ser intransigente, no sentido de que o PSOL Manaus ele está aberto ao diálogo,
inclusive com outros partidos de esquerda. Ontem mesmo eu tive alguns telefonemas, mensagens, áudios de outras lideranças partidárias, sobretudo do campo da esquerda, parabenizando pela eleição, pelo fortalecimento da democracia interna no PSOL. Então é nesse sentido que a gente pretende dialogar, construir de fato ponte, né? Lógico, desde que esses partidos não estejam de acordo com os princípios do PSOL, né? Democracia, a questão do enfrentamento à LGBTfobia, ao racismo, ao machismo, que a gente possa pensar efetivamente em ampliação do Estado, efetivação de políticas públicas para a classe trabalhadora, né? Agora, eu penso que eu concordo com a afirmação do Juliano Medeiros, nosso presidente nacional, né? Às vezes as pessoas fazem uma leitura de radical como extremista, e não é isso, né? O pessoal está se colocando enquanto uma possibilidade de diálogo necessária nesse momento que a extrema-direita está no poder. E a questão da juventude, a gente percebe que essa geração é uma geração muito afastada, pelo menos a grande maioria, né? É muito afastada da política e, de modo geral, como o PSOL Manaus pretende trabalhar essa questão? Nós temos dentro do PSOL, né, mais efetivamente da Primavera Socialista, que é a tendência, a juventude manifesta. Então é uma juventude muito aguerrida, muito sintonizada nos momentos atuais, nas questões atuais, né? Tem uma presença muito forte de mulheres, de pessoas LGBTQIA+. Então nós pensamos que eles são fundamentais para a construção do partido que nós queremos. Então nós temos jovens, inclusive, ocupando o cargo no âmbito nacional, e o pessoal deve dar esse protagonismo, mas o protagonismo que a gente tem não é somente delegar, é um protagonismo com estrutura mínima para manter essa pessoa, né, em termos de desenvolvimento, em termos de formação política, para que ela de fato possa se consolidar enquanto uma liderança dentro da esquerda, né? Então a questão da juventude passa muito pela formação de quadros necessário para ocupar o espaço político, seja na direção partidária, seja na disputa eleitoral. Professor, a partir do momento que o senhor foi empossado, qual vai ser a sua primeira prioridade dentro do PSOL? Olha, a primeira prioridade é a organização administrativa, burocrática do partido, né? Em termos contábeis, em termos jurídicos, né? Acho que vai ser o primeiro elemento, e também pensar um plano de lutas para o pessoal, né? A gestão tem em torno de 3 anos, então o que é que nós efetivamente iremos construir, né, ao decorrer desse período? Então, o que é que nós vamos realizar? Então, esse plano de lutas, a ideia é a gente poder colaborar e construir coletivamente, com a tendência Primavera Socialista e com as demais tendências. Quanto tempo vai ser o seu mandato? Esse congresso, na verdade, era para ter sido realizado ano passado, com a questão da pandemia, né? Então, no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos, porque a gestão ela permanece por 4 anos. Mas devido à questão da pandemia, o congresso não ter sido realizado no passado, então tem essa diferença que a gente vai tratar no âmbito nacional como fica. Mas efetivamente, até 2024, nas eleições do pleito municipal, eu permaneço na presidência. E como é que o senhor vai conciliar a sua atuação como professor e presidente de um partido político que tem uma representatividade bem bacana, né? Como é que vai ser? É um esforço coletivo que a gente faz, né? Nós temos muitas pessoas, Andréia, que apoiam, né? Que fazem parte do nosso coletivo. Então é uma tarefa árdua, mas eu tenho a compreensão de que não estou só. Professor, é uma grande satisfação recebê-lo aqui. Quero agradecer em nome de toda a nossa equipe da revista Cenário, da diretora-presidente Paula Litaif, e dizer que o espaço está aberto para você vir como professor, como presidente do partido, como doutor em educação, como cidadão. Está aberto o espaço. Obrigado mesmo, André. A gente foi muito recebido, né? Bem recebido pela editora Paula, pela equipe da revista Cenário. Eu sempre acompanho, né? Eu sempre vejo os vídeos. O impresso eu estou me aproximando agora, mas o virtual já era uma rotina minha, a leitura. E agradecer a oportunidade, falar que o pessoal
é um partido importante na conjuntura, importantíssimo. Nós estamos abertos a receber outras filiações, né, que queiram somar conosco nessa luta, na implementação das políticas públicas, na ampliação do Estado, contra a barbárie que o governo federal está implementando no país, né? Então pode somar conosco, é uma luta de todos, todas e todes, e é um processo árduo, mas nós acreditamos nesse processo coletivo e na forma como as coisas vão se construindo. Então agradecer mais uma vez pelo espaço e dizer que a democracia hoje está sendo ameaçada e a gente precisa estar nas redes sociais, nas lutas, nas ruas, seja o espaço que for, no parlamento, no sindicato, no partido político, para fortalecer a democracia brasileira. Muito obrigada. Você quer saber um pouco mais sobre o presidente, o novo presidente, primeiro presidente LGBTQIA+, do PSOL, entra na rede social dele, aqui. E a você que me acompanhou, meu muito obrigada. Eu te espero no próximo programa. Tchau.